Fala pessoal, tudo jóia? Hoje eu tô aqui para fazer mais um daqueles vídeos onde eu dou algumas dicas bem interessantes para você. Obviamente que, como você já viu no título do vídeo, eu tô aqui para falar se vale a pena para você que é videomaker, até que é fotógrafo também, poder atender aí editais, Lei Rouanet, ou seja, projetos e por aí vai. Ou seja, mais na área da cultura. Antes de começar esse vídeo, já quero pedir para você se inscrever aqui no canal e ativar o sino para você não perder os próximos vídeos, porque aqui tem vídeos toda semana. Inclusive, já deixa o seu like aqui embaixo, porque você já está ajudando demais o canal aqui, querendo ou não, a gente traz vídeos aqui toda semana para você. Então, vamos lá. Uma das primeiras dicas que eu quero deixar aqui para você é a seguinte: é você se fazer algumas perguntas. Qual é o seu fluxo de trabalho? Ou melhor, qual é o fluxo de trabalho que você gosta e que te deixa feliz ali quando você está atendendo um cliente especificamente? Você prefere mais fazer várias produções pequenas, num preço mais ou menos parecido, mas que são diferentes, numa semana, por exemplo, ou em um mês, pegar várias que são diferentes umas das outras, ou você prefere criar um padrão de edição, onde você vai atender um único projeto durante 1, 2 meses ou até 3 meses especificamente, mas que no final você pode ganhar 2, 3 vezes mais no quesito financeiro, nesse caso aqui, quando a gente fala de projetos, independente se veio de edital, de Lei Rouanet, de incentivo à cultura e por aí vai. Enfim, se a sua resposta está mais relacionada à segunda pergunta que eu fiz, ou seja, o seu fluxo de trabalho que mais te agrada é você conseguir ali atender um cliente com um projeto que pode durar durante alguns meses, mas que no final ali você vai ganhar uma grana bem interessante, e que ao mesmo tempo, de certa forma, fica mais fácil para você poder, por exemplo, editar os vídeos, editar as fotos e entregar da melhor forma possível para o seu cliente. E por que eu faço essa pergunta? Porque é o seguinte: quando a gente vai atender esses tipos de projeto, falando por experiência própria minha, eu até comecei no audiovisual, quando eu estava bem no começo, atendendo algumas leis de incentivo à cultura. Eu comecei mais especificamente atendendo ali Lei Aldir Blanc, que foi uma lei que ajudou os artistas aí de qualquer área que seja da música, seja do audiovisual, da pintura e por aí vai, durante a pandemia. Então, isso aí ajudou bastante os artistas, a se manterem ali continuando fazendo a sua arte, o seu trabalho, por aí vai. Então, nesse meio tempo, eu comecei, atendendo especificamente como um prestador de serviço ali do audiovisual, fazendo vídeos para pessoas que tinham projetos dentro desse edital especificamente. E, obviamente, que depois de eu ter começado ali a atender alguns desses tipos de projetos, eu comecei a migrar mais ali para atender de forma mais particular, Então, isso é algo que eu fui migrando aos poucos depois ali dentro da minha carreira dentro do audiovisual. Porém, agora, especificamente, falando até ainda de experiência própria, agora em 2023, eu estou voltando a atender alguns projetos, alguns editais aí como prestador de serviço. Então, de certa forma, eu tenho gostado muito de poder atender esses projetos, porque dentro da minha visão aqui, atendendo esses tipos de editais como prestador de serviço, isso é algo que facilitou demais o meu fluxo de trabalho, porque eu criei um formato de edição de vídeo ali que agradou o cliente e, de certa forma, podia utilizar esse padrão para fazer a montagem de todos os outros vídeos dentro daquele projeto. Porque você está atendendo um único projeto ali específico, você já sabe o tema, você já está envolvido com aquele projeto de uma forma bem interessante e, ao mesmo tempo, você já sabe o que você tem que fazer naqueles vídeos. Dependendo do projeto, às vezes você já tem até um roteiro para você montar os seus vídeos. Então, isso facilita demais o nosso trabalho, querendo ou não. Então você tem que ficar atento em relação a isso. Esse é uma das principais perguntas que você tem que se fazer antes de querer começar a atender a área da cultura especificamente. Mas uma outra dica que eu quero deixar aqui, que é importantíssimo isso aqui também, que é o seguinte: para você poder atender editais,
não somente editais, mas projetos como um todo e projetos culturais voltado mais específico aqui para a área da cultura, o que eu acho? É bom você ter um portfólio. Sim, eu acho que é extremamente importante você ter um portfólio, porque você, de certa forma, dependendo do projeto que você for atender, o seu portfólio pode se encaixar perfeitamente com aquele projeto, né? Então o cliente vai gostar bastante disso quando você estiver prospectando o cliente ali, né? Então é bem importante você ter sim um portfólio. E não somente o portfólio, né, pessoal? Algo também que é bem interessante é você também fazer quase que um currículo seu ali do audiovisual, né? Seja na área da cultura, seja na área pessoal sua mesmo, né? Particular, atendendo alguns clientes e por aí vai. Ou seja, você montar todo um currículo seu do audiovisual, de tudo que você participou, você pegar literalmente tudo. Se você, por exemplo, for uma pessoa que também fez faculdade de cinema e audiovisual ou fez algum curso relacionado a audiovisual e cinema, você pode pegar tudo que você fez de prática, até os trabalhos ali que você fez quando você estava estudando, como uma forma também para colocar no seu portfólio. Obviamente que isso é muito válido. Uma das principais vantagens aqui também, ao meu ver, é você conseguir fazer contatos. E por que eu falo isso? Quando a gente vai atender projetos que são culturais, principalmente que envolvem, por exemplo, festival de cinema, festivais culturais voltados para música, né? Ou seja, para dança também, né? Enfim, todos esses tipos de projetos culturais possuem muitas pessoas trabalhando nesses tipos de projetos. E quando são projetos que são grandes, né, você pode conseguir sim fazer bastante contato. E contatos que podem, né, se tornar grandes parcerias no futuro. Inclusive, né, já tive parcerias que eu consegui fazer, que eu conheci pessoas trabalhando em conjunto nesses tipos de projetos. Isso fica até como um dever assim de todo filmmaker, fotógrafo também, enfim. A gente tem que saber sim se relacionar com as outras pessoas e a gente tem que saber sim criar alguns laços que seja de amizade ou até só como parceria de trabalho também. Agora aqui eu acho que já entra uma das partes que são ruins ao meu ver, né, de você atender alguns projetos como prestador de serviço. Porque eu queria falar isso aqui, que a ideia, a intenção desse vídeo é falar da minha experiência para você, né? Dar o meu feedback, eu atendendo aqui projetos culturais. Um dos lados ruins, ao meu ver, é que você pode ficar muito tempo preso ao mesmo projeto. Então eu acho que você tem que avaliar qual é o tipo do projeto que você está atendendo, não só pelo fato do tipo do projeto, mas quanto tempo vai durar também esse projeto. Se talvez esse projeto não casa muito com as suas convicções, com o que você está afim de poder trabalhar dentro do audiovisual ali, e aí eu acho que já também não vale muito a pena você querer entrar, né? Porque se você já vai entrar num trabalho, num projeto, como prestador de serviço, aquela pessoa já está confiando no seu trabalho como filmmaker para fazer os vídeos daquele projeto. E você talvez não vai estar naquela mesma vibe que a pessoa que idealizou aquele projeto. Então isso pode acontecer que você não vai trabalhar da melhor forma possível, né? Outro lado ruim também, ao meu ver aqui, é o seguinte, é a parte da questão da burocracia. Por que eu falo da parte da questão da burocracia? Para quem não sabe, não entende muito como funciona um edital ou como funcionam essas leis de incentivo, por exemplo, como uma lei Rouanet, por exemplo, né, que é o seguinte, você sempre tem que prestar contas, né, que seja para o governo ou para aquela instituição ali que fez esse consórcio para aquele projeto ali cultural. Então, a pessoa que está idealizando, né, se na cabeça ali, fazendo a produção também daquele projeto, é a pessoa que tem que prestar contas. E se você é uma pessoa, por exemplo, um filmmaker, um fotógrafo, que não tem um MEI, por exemplo, muito provavelmente isso vai fechar suas portas para vários projetos. Vou usar um exemplo bem clássico aqui, pessoal, que é o seguinte. Inclusive, muita gente já deve ter falado sobre isso aqui para vocês. Quando a gente vai pegar a lei de incentivo, por exemplo, na Ancine,
todos os prestadores de serviço, todos os membros da equipe que trabalhar, por exemplo, naquele filme, naquele curta, naquele documentário, tem que ter um CNPJ. Por quê? Eles têm que gerar uma nota fiscal do seu serviço, seja como um operador de som, seja como um diretor de fotografia, um diretor, um roteirista e por aí vai, e várias outras funções. Se você é uma pessoa que está pretendendo, sim, você é um filmmaker e quer atender alguns projetos, eu já te aconselho já logo de cara abrir um MEI. Já tem um CNPJ ali. Eu sei que o MEI não é necessariamente 100% NPJ, mas é um CNPJ que já é válido para você poder atender alguns tipos de projetos especificamente. Então é isso, tá aí algumas dicas, né, que eu dei aqui para você com base aqui na minha experiência atendendo editais, né, projetos culturais e leis de incentivo, por assim dizer. Inclusive, se você ficou com alguma dúvida, pode deixar nos comentários aqui embaixo que eu respondo sempre que possível. Se você é uma pessoa que se interessa pelo universo do audiovisual e quer saber mais do estilo de vida como filmmaker, se inscreva aqui no meu canal e ative o sino para não perder os vídeos, porque aqui tem vídeos toda semana. Deixa o like, porque assim você ajuda demais o alcance aqui do meu canal. Agora vai estar passando na tela alguns vídeos para você continuar acompanhando meu conteúdo. Muito obrigado e te vejo na próxima.